Nós estamos, gente, desde o início de agosto, trabalhando aqui uma série com o título Renove. O objetivo dessa série pela manhã, a parte da manhã nossa, ela está mais direcionada para momento de estudo bíblico, de aprofundamento da palavra, e esse mês de agosto nós separamos para trazer à igreja uma renovação daquilo que nós não podemos esquecer, que é a nossa visão como igreja, para onde estamos indo, o que queremos para o futuro, a nossa missão, as nossas estratégias, a nossa direção como igreja. Isso é muito importante de nós reavaliarmos, especialmente em um tempo onde as pessoas estão desorientadas, onde as pessoas estão tentando retomar a sua vida. Então entendemos ser importante redirecionar também, relembrar, renovar a visão dentro do nosso coração, para que marchemos unânimes naquele apontamento que o Senhor tem separado para nós. Começamos a primeira semana de agosto falando sobre renove o propósito. Lembramos aqui para vocês que a igreja, ela tem um alvo, que a igreja, ela caminha debaixo de uma visão, a igreja tem uma missão a ser cumprida. A igreja não está transitando pelo mundo sem uma agenda de trabalho, e essa agenda de trabalho, ela não é um acordo solene entre os membros da igreja. Essa agenda de trabalho, ela foi estipulada pelo próprio Senhor da igreja. Então o próprio Deus da igreja, o Criador da igreja, Ele é o dono dela, e Ele estabeleceu aquilo que deveria ser a natureza e o propósito da existência da sua igreja. No domingo passado nós trouxemos um pouco sobre a visão, falamos um pouquinho sobre aquilo que nós podemos fazer para otimizar a igreja, alcançar o seu propósito. Falamos sobre a nossa flecha, falamos sobre as ações que dependem de uma determinação da igreja para poder acontecer, para poder atingirmos o alvo de Deus. Falamos aqui em ter foco na missão, falamos em ter lares mobilizados, falamos em questão de ter envolvimento financeiro, cada membro ministro, falamos sobre a importância da oração e também de estarmos sujeitos a uma autoridade espiritual. Hoje eu queria avançar um pouquinho na nossa série, trazendo para você o requisito, tá? A estratégia, o requisito já é domingo que vem, minha cabeça já está pensando no domingo que vem, gente, olha como é que é a cabeça, né? Já estou pensando na semana que vem que vai ser, mas hoje vamos falar sobre a estratégia que a igreja tem adotado ao longo dos seus anos de existência, para cumprir o seu propósito, para que a igreja seja mais efetiva na sua atuação neste mundo. E é interessante porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pequenos grupos. Vamos falar sobre a principal estratégia que essa igreja tem para a evangelização e para a consolidação de pessoas. Então, quando nós falamos sobre pequeno grupo, não estamos falando aqui de uma estratégia nova, não estamos falando aqui, gente, de uma invenção do pastor ou da liderança, ou uma invenção de um pastor de fora. Querido, nós estamos falando aqui sobre o início dessa igreja. Essa igreja aqui, ela é resultado, ela foi plantada através de um núcleo de grupo pequeno. Essa igreja aqui só aconteceu porque alguns anos atrás, um casal de pastores abençoados, o pastor Saulo Luiz e a irmã Mary, que ainda está conosco, o pastor Saulo já está com o papai do céu, decidiram abrir na sua casa, na época nós chamávamos de Núcleo de Estudo Bíblico dos Lares, NEBs. Quem é dessa época aí, levante a mão e denuncie a sua idade. Levanta a mão, Soninha, você fez idade, você está mais velha também essa semana, né? Soninha, a Soninha daqui e a Soninha de lá, as duas Soninhas, pode levantar a mão, não é isso? Estamos juntos nessa mesma direção. Depois, o trabalho lá evoluiu, cresceu, virou um ponto de pregação, porque o número de pessoas cresceu bastante, e aí entendemos a importância de montar aqui um ponto de pregação, e tudo começou na casa onde a Uane está morando hoje, aqui do lado, né? Hoje está tudo em casa hoje, gente. Começamos a nossa congregação batista aqui da Vila Capri,
na casa onde ela mora aqui lá, na garagem. Ali fazíamos as reuniões, ali tinha culto, ali acontecia tudo. Depois o Senhor nos presenteou com esse lugar, e a história dessa igreja está intimamente ligada a grupos pequenos, a unidades menores de relacionamentos. É interessante que quando nós falamos sobre grupo pequeno, ou sobre célula, ou sobre núcleo de estudo bíblico, nós falamos não sobre uma estratégia nova. É muito interessante, porque desde a década de 80 para cá, esse movimento de grupo pequeno, ele começou a retornar com muita força, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então você vai ver pessoas falando assim: a sua igreja segue a visão de pequeno grupo de tal pastor, ou de tal origem, ou da igreja americana. Querido, preste atenção, porque a origem da igreja que se reúne nas casas, ela não remonta ao trabalho evangelístico dos americanos, ou de uma estratégia do pastor da Coreia, ou da Colômbia, nada disso. Essa estratégia remonta à igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que se reunia no templo e de casa em casa. Está na palavra, gente. É só você ler o livro de Atos que você vai ver todos os dias em casa, todos os dias no templo e de casa em casa. Não cessavam de anunciar e proclamar a Cristo. É uma estratégia bíblica. O que nós fazemos, na verdade, irmãos, é apenas nos submeter ao critério que a própria Bíblia estabeleceu para a existência de uma igreja. A carta do apóstolo Paulo, por exemplo, aos Romanos, que foi escrita pelos idos dos anos 57 depois de Cristo, ou seja, depois de uns 27 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. É interessante que Paulo, quando tem a oportunidade de ir a Roma, lendo a sua epístola, deixa claro que ao chegar em Roma já existia uma igreja. Paulo não chega em Roma para plantar uma igreja. Quando ele chega em Roma, já existe uma igreja que não foi fundada por nenhum trabalho apostólico, uma igreja que foi oriunda de judeus prosélitos que estavam reunidos naquele dia por ocasião da descida do Espírito Santo em Pentecoste. E ali naquele lugar eles receberam o batismo com o Espírito Santo, que foi de fato a inauguração da obra do Espírito, da direção do Espírito para a igreja. Retornaram para as suas cidades, e o texto da palavra declara isso muito claramente em Atos capítulo 2, versículo 9 a 11, quando começa a relacionar todas as nações que estavam reunidas por ocasião da festa de Pentecostes. Fala assim: olha, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua materna. Algumas versões dizem assim. É interessante que provavelmente esse grupo que retornou para Roma, ali organizou uma igreja, começaram a se reunir em uma igreja. A igreja de Roma foi fundada então sob a pregação do Cristo vivo, do Cristo ressurreto e da direção que o Espírito Santo de Deus daria a ela. E é interessante porque quando nós estudamos o nascimento dessa igreja, que é um nascimento atípico, se você estudar a origem das igrejas da Ásia, você vai descobrir que todas essas igrejas são resultado do trabalho e da plantação apostólica de Paulo. Ele saía, fazia o trabalho de evangelização, discipulava, consolidava o pessoal ali, e ali nascia uma igreja. Mas a igreja de Roma, ela obedece um movimento diferente. Esses discípulos que estavam no Pentecoste voltaram para a sua cidade, para o seu país, e lá então, instintivamente direcionados pelo Espírito Santo, começaram a se reunir na maneira que entenderam ser a direcionamento. E é interessante porque esse direcionamento que o Espírito Santo deu para essa igreja, que não teve direcionamento apostólico, não foi discipulado por nenhum discípulo de Jesus, ela obedeceu a um parâmetro que correspondia àquele que nós observamos na igreja de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, peço que você leia aí Romanos capítulo 16, do versículo 3 em diante,
nós temos um texto muito interessante, que é um texto que talvez você, ao ler na Bíblia, passe por esse texto de maneira desapercebida. Diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apéles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena, Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia e Nereu e seu irmão, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Todos os grandes exegetas e comentaristas bíblicos são unânimes em declarar que estas citações de nomes de pessoas dizem respeito a igrejas que se reuniam em casas. Tanto que você começa falando sobre a igreja que se reúne na casa deles. Então é interessante pensar isso, porque essa igreja de Roma, sem receber nenhum direcionamento apostólico, ela começa guiada pelo Espírito Santo, fazendo aquilo que é a direção. Uma igreja que se reúne no templo e de casa em casa. Eles também entendiam a importância de uma igreja que extravasa a sua comunhão para além dos limites do templo e chega na casa. Não seria de maneira nenhuma exagero meu e de nenhum outro comentarista também entender que essa igreja de Roma, essa igreja comprometida em viver a unidade e a evangelização, foi uma igreja tão comprometida com a sua missão, que essa igreja criou um alvoroço em Roma. E aqui a gente entenda que quando falamos de Roma, estamos falando aqui da maior cidade que havia no mundo conhecido naquela época. Estamos falando da maior capital do mundo da época, como se fosse hoje Nova York, uma grande cidade. E aqui esses irmãos começaram a reunir-se nas casas, fazer o trabalho de evangelização. Eles se multiplicaram tanto, mas tanto, que chamou a atenção das autoridades romanas e atraiu sobre si também a ira do Império Romano. Se você ler a história romana, você vai descobrir que por volta do ano 50 depois de Cristo, os judeus e a igreja que se reunia nas casas, eles foram expulsos de Roma em uma ocasião, por ocasião de uma ordem chamada Impulsori Crestus, que o imperador Cláudio ordenou que saíssem da cidade. Por quê? Porque estavam fazendo um alvoroço, vidas eram alcançadas, as tradições romanas e os deuses romanos estavam sendo deixados de lado, e a igreja se multiplicava a cada dia mais. Atos 18:2 cita esse episódio, quando fala: ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. 7 anos depois da escrita dessa carta, o imperador Nero vai incendiar a cidade de Roma e coloca sobre os seus bodes expiatórios preferidos a culpa por esse atentado, culpa dos cristãos. A acusação era: eles são incestuosos, são pessoas que cometem incesto,
porque eles se relacionam entre irmãos. Para eles era absurdo, né? Porque fala que é irmão, né? Não é irmão em Cristo? Está vendo? Irmão em Cristo, e está irmão em Cristo, casando com irmão em Cristo, não pode. E também de canibalismo, porque chegou aos ouvidos do imperador que eles comiam o corpo e bebiam o sangue de Cristo. Incendiou uma cidade. Tenta imaginar, irmãos, que uma igreja que se reunia nas casas, ela causou um alvoroço na maior cidade do mundo, de tal maneira que os imperadores se movimentaram para expulsá-los, e quando não conseguiu, decidiu incendiar a cidade. Imagine que igreja é essa. Imagine que igreja é essa. As autoridades romanas, grandes líderes políticos se convertiam ao cristianismo, de tal maneira que não demorou muito tempo, século IV, nós encontramos a conversão do imperador chamado Constantino. Ele se rende ao poder do cristianismo dentro do Império Romano, e ali vai nascer o que você conhece hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. Por que essa história, irmãos? Por que essa história toda? Para que você entenda de onde nós viemos, para que você entenda a natureza e a origem da igreja. A igreja, na sua origem, ela entendeu o poder explosivo de uma igreja que extrapola os limites do templo e se reúne de casa em casa. Querido, reunir-se na igreja, no templo para adorar é bênção, amém ou não amém? Não é bom demais? É muito bom, mas quando você entende que só aqui não é suficiente, e que existe uma oportunidade de estender braços evangelísticos da igreja, lá fora, na sua casa, você vai começar a entender que a grande missão da igreja não é trazer pessoas para cá, é trazer pessoas para Cristo. E eu posso fazer isso através da minha vida, da minha casa. Querido, a melhor estratégia de evangelização ainda é grupos menores. A reunião da igreja que acontece na sua casa. Sabe por quê? Porque você convida uma pessoa para vir na igreja, e a pessoa pode falar assim: não quero, não gosto de igreja. Não acontece isso, gente? Já aconteceu com você? De convidar alguém, o cara não aceitar o convite: não quero ir para a igreja não. Na igreja eu não vou não, me chama em qualquer lugar. Aí você chama para a sua casa. Chama para a sua casa. Fala assim: olha, eu estou marcando aqui uma reunião com os amigos na minha casa, e vou fazer aqui, esse friozinho pede sopa de ervilha, tá bom? Ontem no Abraçar, irmãos, deixa eu dar um spoiler, irmã Margarete está ali, vou dar um spoiler. Tem mais pessoas. Quem estava? Neide estava também ontem, e Mary estava lá. As três estão aí, né? Gente, fizeram uma comida ontem no Abraçar, que eu vou ser sincero com vocês, irmãos. Eu fiquei com vontade de fazer desviar um bocado lá para casa. Gente, estava um negócio de doido, gente. Sério mesmo. Tutu, linguiça mineira, couve, farofinha, gente, estava divino, gente, estava bom demais. Eles me deram uma amostra grátis, mas eu fiquei com vontade de pegar uma quentinha inteira, e pedir o pessoal de Abraçar: se sobrar na rua, passa lá em casa, ou me dá a rota, para eu ficar sentado esperando, né, que eu fico lá. Estava bom demais. Parabéns à nossa equipe aí do Ministério Abraçar, pela qualidade. Marca um tutu dessa mineira na sua casa, e convida os seus vizinhos e amigos, e fala assim: olha, vou marcar aqui na minha casa um negocinho aqui, vou queimar uma carninha, a gente vai comer uma coisinha aqui, queria te convidar, você meu vizinho, para a gente estar junto lá. Aí você convida, ele vem, aí você vai lá, serve, e depois você fala assim: olha, eu estou aqui, de convidei vocês, mas eu queria mesmo era fazer uma oração. Você aceita uma oração? Gente, quem é que não aceita oração, gente? Sim, não é verdade? A pessoa pode até não ser religiosa, mas ela aceita uma oração. Lê um versículo da Bíblia, leva uma palavra. Isso é uma estratégia eficaz, porque as pessoas, elas estão abertas para isso, ao cristianismo do relacionamento. E gente, a nossa igreja cresceu a partir desses grupos menores, e está chegando a hora de nós voltarmos, amém? Está chegando a hora de nós retornarmos à nossa comunhão, que acontece nos nossos grupos pequenos. Chegou o tempo do retorno para nossos pequenos grupos, e a partir de então, irmãos, tenho orado por isso, já conversei com a igreja. Em julho eu falei com a liderança sobre o meu desejo de retornar, e a gente está fazendo com muita calma, estudando, orando,
não estou fazendo nada apressado, e debaixo de muita oração, de muito direcionamento, também eu entendi o momento de fazer uma transição de terminologia. Nós chamávamos até ano passado de pequeno grupo pequeno. Eu tenho entendido a importância de nomearmos diferente. Estou chamando de célula. Por que, pastor, você está mudando para esse nome? Porque esse nome, ele corresponde mais à ideia que nós temos para esse tempo. Querido, eu queria que você entendesse uma coisa. Nós poderíamos continuar caminhando muito bem aqui, celebração, você vem para cá e está tudo bem, tudo ótimo. Poderíamos continuar assim, mas o que eu estou trazendo para você hoje, e o desejo de retorno desse grupo, é porque foi feito debaixo de muita oração, pedi muito a Deus, pedi muito direcionamento de Deus, e nas minhas orações, nos meus momentos pessoais com o Senhor, eu recebi esse direcionamento também, que chegou o tempo de nós assumirmos uma visão, e uma visão de urgência. Por exemplo, quem aqui da igreja que já participa de pequeno grupo, que já participou ano passado, estava envolvido aí? Amém, grande parte. Todo mundo sabe que os nossos grupos pequenos, até ano passado, antes da pandemia, eles eram focados em comunhão e evangelização, sempre voltado para a evangelização, mas um ponto forte sempre foi a comunhão. Eu estou naquele grupo lá porque eu gosto daquele pessoal, é o meu grupo. Eu recebi um direcionamento, irmãos, que o alvo prioritário, lembra até que eu conversei com o pastor Vitor falou, alguma mudança, qual vai ser o foco? E eu quase que metralhei, falei assim, evangelização, o foco é ganhar almas para Cristo. E por que eu falo com muita tranquilidade isso? Porque foi resposta de oração. Irmãos, o que eu entendi? Se a estratégia do pequeno grupo é uma estratégia eficiente para ganhar pessoas para Jesus, nós precisamos potencializar esse trabalho, precisamos fazer com mais agilidade. Por quê? Pastor, mas nós também temos que ter grupos de relacionamento, de amizade, de comunhão, e para ficar todo mundo juntinho. Eu vou falar para você uma coisa muito séria. Entre a comunhão e a evangelização, eu digo para você que a evangelização é mais importante. Sabe por que é mais importante? Por uma coisa apenas, porque as pessoas, elas podem ter comunhão conosco no céu eternamente, sim ou não? Nós teremos todo o tempo do mundo. Talvez você não tenha tempo de estabelecer comunhão com o seu irmão aqui na terra, mas se ele não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e não se arrepender dos seus pecados, você não vai ter comunhão com ele na vida eterna não, porque ele não vai subir. Quem está entendendo aqui? Então, irmãos, se nós tivermos que optar, é claro que eu estou dizendo que se tivermos que optar, a prioridade número 1 é ganhar almas para Cristo. Por quê? Porque o tempo está próximo. Acredito que não preciso eu dizer para você isso. Acredito que não preciso ficar repetindo a mesma coisa sempre para você. Nós cremos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, irmãos, olha, é tempo de acelerar. E dentro dessa visão eu quero acelerar os nossos grupos pequenos e entender que o grupo pequeno não é uma panelinha. O grupo pequeno é um organismo vivo, é uma célula viva do corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo, o pequeno grupo é uma unidade menor do corpo, é a célula. E a célula viva, ela se multiplica. Ela está preocupada na manutenção do todo, porque célula não sobrevive se não estiver conectada no organismo todo, no todo. Assim também, as unidades menores da igreja, elas só sobrevivem quando estão alinhadas, entranhadas na visão da igreja. Precisa caminhar junto, nada de grupo caminhando por conta própria, direção própria, estudo próprio, visão própria, nada disso. É junto nessa visão, porque somos um corpo só. Por isso entendi a importância de alinharmos uma terminologia que explique com mais tranquilidade essa metáfora dessa unidade menor, a célula, o nosso grupo pequeno, a unidade menor do corpo é uma célula. E assim eu quero desafiar você a participar, a se envolver, a abrir a porta da sua casa para receber. Desafio você, querido, a abrir a sua casa para hospedar um grupo pequeno. E nessa nova direção eu queria muito que você estivesse atento ao número de pessoas. Os nossos grupos pequenos no passado eram grupos grandes, tinha gente que tinha grupo com 20, mais até 30 pessoas. Isso não pode acontecer mais.
Precisamos ativar na nossa igreja aí uma multiplicação para que as unidades sejam unidades menores, até para que a gente não dê mau testemunho diante da sociedade com aglomerações. Vamos fazer unidades menores. Na sua casa, é você, o seu esposo, o seu filho, convida um vizinho, abra um pequeno grupo na sua casa, 5, 6 pessoas, é mais que o suficiente. Não espere ter uma grande aglomeração. Pastor, estou esperando que juntar 200 pessoas. Não faça isso em nome de Jesus. Comece com um pouquinho. Se é só você e sua esposa, comece. Se é você, sua esposa e seu filho, comece ministrando na vida do seu filho. Convida um parente, convida um amigo, um colega de trabalho, mas precisamos acelerar esse propósito para a vida da igreja. Precisamos acelerar. Eu peço a você que ore por isso, peço a você que se envolva diretamente nesse projeto, que é um projeto abençoador na vida da igreja. E por quê? Por que devemos nos reunir em unidades menores? Porque na célula, gente, nós levamos os fardos uns dos outros. Você percebe que aqui na igreja, o pastor está pregando, tem um culto, aí acaba o culto, aquela correria que você sai para almoçar, para resolver o almoço, aí você volta à noite, corre, tem que pegar Uber para casa, e é muito acelerado. Você não tem tempo, às vezes eu não tenho tempo de ouvir você, às vezes eu não tenho tempo de ouvir a sua história. Quem sabe você entrou aqui hoje com o coração partido, sofrendo, com um fardo enorme sobre os seus ombros, mas aí chega 1, chega 2, chega 3, eu não posso dar atenção para você, aí você volta para sua casa para mais uma semana de problema, e ninguém te ouviu, ninguém orou por você. E gente, isso aqui é uma limitação que infelizmente o pastor vai ter, e qualquer outro pastor vai ter. Por isso que nós entendemos a importância da descentralização. O que significa isso? Você no seu grupo pequeno, você leva o fardo um do outro. No seu grupo pequeno você pode estabelecer comunhão com pessoas que vão orar por você, vão estar junto com você, vão se alegrar com as suas vitórias e chorar com você no momento de dor. Por isso que é tão importante, gente. A Bíblia fala em Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Olha que coisa interessante. Levem os fardos uns dos outros. O que ele está dizendo? Que o seu problema é meu problema, e que o meu problema é seu problema também. Se nós somos uma igreja que só se reúne no templo, e cada um vem, adora a Deus e volta para casa, e não há essa conexão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O que eu estou dizendo aqui para você de maneira muito clara é que em algum momento da nossa trajetória de caminhada de igreja, eu vou ser uma bênção na sua vida. Amém? Amém, gente? Dá para dar um amém mais empolgado aí, gente? Amém. Mas em outro momento, você será uma bênção na minha vida. Você está entendendo? Em algum momento eu vou te ajudar, mas pode ser em outro momento que vai ser você que vai estender a mão para me socorrer. Você que vai me ajudar, é uma palavra sua que vai me levantar, porque nós entendemos que a igreja é assim, é um ajudando o outro. Então eu não sou superior a você, nem você superior a mim, nem você inferior a mim, nem eu inferior a você. Uma família, é uma família. Na célula, nós vivemos a verdadeira comunhão. Gente, é impossível cumprir os mandamentos recíprocos dos uns aos outros, quando você só encontra a pessoa no domingo. Não dá. Já falei, não tem tempo. Atos 4:32 declara: da multidão dos que creram, um era a mente e um coração. Eles tinham tudo em comum. Na célula você pode viver verdadeira comunhão. Na célula você estabelece conexões com as pessoas da igreja, além desse encontro rápido. E é muito importante que você participe disso. Na célula nós cumprimos a nossa missão. É muito mais fácil você convidar alguém para ir na sua casa do que para ir na igreja. Então entenda que a célula, ela vai viabilizar a estratégia evangelística da igreja. Porque às vezes a gente fica esperando um grande evento. A nossa igreja durante muito tempo entendia isso. Não, vamos fazer a atitude, vamos fazer aquela ação tal. E hoje a nossa visão, a visão que nós não precisamos fazer um grande evento para fazer a obra missionária e evangelística da igreja. Ela pode acontecer de maneira diluída, a custo zero, todos os dias da semana, de casa em casa. Que pensa comigo, se na nossa igreja aqui,
nós conseguimos organizar 20 células, vamos supor, retomou, e agora tem 20 células. Cada célula por semana ficará responsável de convidar uma pessoa para vir no culto de domingo, sem que o pastor faça comunicação, sem que faça nada. Domingo na igreja vão ter 20 pessoas não crentes para ouvir a mensagem. Você está entendendo? Já pensou se cada célula fala assim: nós vamos ganhar uma pessoa para Jesus em 2021? Cada célula vai falar: nós vamos orar para uma pessoa, nós vamos interceder, vamos pedir a Deus, vamos fazer propósito e vamos trabalhar por isso. Se cada uma fizer isso, gente, a igreja só vai ganhar com isso. Por isso que eu desafio você a viver o evangelho de verdade, o evangelho que rompe as fronteiras da reunião eclesiástica de domingo e vai para a rua. Ah, pastor, mas eu não gosto de ir no ministério abraçar, eu não gosto de evangelizar no carnaval. Então, irmão, cai dentro do ministério de célula da igreja. De casa em casa nós podemos fazer o trabalho. De casa em casa há uma oportunidade para você ganhar uma pessoa para Jesus. E é interessante porque essa visão, ela vai viabilizar que a igreja chegue a lugares onde nós, como igreja organizada, não podemos entrar. Por exemplo, eu não posso entrar como igreja e montar um ponto de pregação dentro de um condomínio fechado. Eu não posso fazer isso. É proibido, está no estatuto do condomínio. Mas você pode abrir a sua casa, você que mora lá dentro, e falar assim: eu vou receber na minha casa um grupo de estudo bíblico e oração. Fechou, não pode proibir. A nossa palavra orientava, orava junto, e que bênção que foi aquele trabalho. Que bênção que foi o trabalho. Então nós podemos chegar a lugares que a gente não tem nem noção de onde o Senhor irá nos levar. Na célula nós posicionamos a nossa casa no mundo espiritual. Querido, eu creio que existe um poder muito grandioso e um poder que tem sido ignorado por todos nós, que é o poder da nossa casa. A sua casa precisa ser um lugar abençoado. A sua casa precisa ser um pedacinho da igreja. Lembra da oração? Crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Existe um interesse de Deus que a sua casa seja um lugar abençoado, que a sua casa seja um lugar gostoso de se estar. Eu fico muito preocupado, gente, com pessoas que estão 24 horas dentro de igreja. Eu fico preocupado. Que é isso, pastor? Sério, sério. Eu tenho muita preocupação com pessoas que ficam procurando atividade na igreja o tempo inteiro, e está sempre dentro da igreja. Sabe por quê? Porque existem pessoas que estão vivendo dentro da igreja para fugir dos seus traumas, fugir das suas lutas que são vivenciadas dentro das suas casas. Porque quando chega em casa, não sai da graça. Quando chega em casa, perde a paz. Quando chega em casa, é só problema. Querido, a sua casa precisa ser um lugar abençoado. Que os seus filhos digam para os seus colegas pelo WhatsApp: olha, hoje não vai dar, hoje eu quero ficar em casa. Amém? Que seus filhos adolescentes falem assim: gente, olha, obrigado pelo convite aí, mas hoje eu vou ficar em casa com a minha família. Que a sua casa seja um ambiente tão agradável, tão cheio de Deus, que seus filhos vão ser abençoados, evangelizados, sem que você abra a boca. A presença de Deus precisa estar na sua casa. Amém? Amém, gente? Quantos querem isso? E é Deus. Nós estamos ignorando um poder que existe, que é o poder da nossa casa. A Bíblia fala isso, Josué 24:15. Porém, se não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo isso? Agora eu queria que você falasse com fé, crendo que muito em breve você vai poder dar esse testemunho de vitória dentro da sua casa. Vamos lá? Pastor, mas na minha casa só eu sou evangélico. Você é o primeiro evangélico.
Você é o primeiro, porque você vai ganhar a sua família para Cristo. Ah, pastor, eu estou no meio, todo mundo é espírita, só eu. Gente, que bênção, Deus te colocou num campo missionário, hein? Um campo missionário abençoado. Muda o disco, muda o seu discurso. Comece a olhar para aquilo que você vê como um problema, como uma oportunidade. Se a sua família hoje é um problema, olhe para ela e assim, gente, que bênção, que campo missionário que o Senhor me colocou, é lá que eu vou semear. O primeiro campo missionário nosso é a nossa família, gente. Quem está entendendo, amém? Então existe um poder na casa. A sua casa é um lugar abençoado, tá? E você tem ideia de como que a família tem sido atacada hoje? Vocês estão percebendo como que a família, a instituição do casamento tem sido atacado nos dias de hoje? Você tem noção que, olha só gente, eu vou falar de dados bem desatualizados, tá? Quando eu comecei a faculdade de Direito em 2016, 55% de todos os casamentos contraídos no Brasil terminavam em divórcio em menos de 2 anos. Eu não sei quanto que é hoje, mas eu garanto para você que esse número aumentou. E você há de concordar comigo. Você tem noção da quantidade de famílias que estão se abrindo para o divórcio hoje no nosso país, dentro das nossas igrejas? Amém? A sua casa pode ser aberta. Eu vou abrir minha casa para que o divórcio entre. Eu vou abrir a minha casa para que algum tipo de violência aconteça. Tem noção da quantidade de violência que acontece dentro das famílias, dentro das casas das famílias brasileiras? Você sabe, acho que há 2 semanas atrás, completou-se 15 anos, ou 5 anos, 15 anos da Lei Maria da Penha. Você tem noção por que essa lei foi instituída? Você sabe por que é feita lei que protege o idoso, a criança, de violência? Porque há muita, que acontece muito. Às vezes vocês não têm noção do que acontece. Você tem noção que isso é uma realidade no Brasil? As casas estão se abrindo para experimentar algum tipo de violência doméstica. As casas têm se aberto no Brasil para experimentar a tristeza de conviver com alguém alcoólatra ou dependente químico. As casas do Brasil têm se aberto para a criminalidade. Querido, entenda uma coisa, não, guarda isso, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você é ou você não é. Escolham hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses amorreus ou ao Senhor dos exércitos. Entenda, não há neutralidade, não tem como você ficar no meio termo. Ah, pastor, eu decidi que eu não vou influenciar minha família espiritualmente, vou deixar com que eles vivam e façam suas escolhas. Tolo! Você acha que a mídia está poupando seus filhos e não está manipulando e doutrinando para que eles assumam uma visão? Semana eu parei para ver uma série. Você sabe que eu gosto de ver uma série, uma boa série. Mas eu já estou com a pulga atrás da orelha, já falei para vocês que estou com a pulga atrás da orelha. Eu não consigo assistir. Aí eu fui ver se eu já escolhi uma assim, não, essa aqui não vai ter nada da agenda LGBTQI. Essa aqui não vai ter. Eu escolhi uma série sobre alienígena. Alienígena, gente, é tudo raiz. A alienígena vem com aquela nave grande, vem destruindo tudo. Não é assim que no passado que a gente viu os filmes? Vem com aquela nave grandona, disco voador, solta uma bomba, explode tudo. Pensei, vou assistir uma série de alienígena, que aí é a raiz. Aí vem os aliens. Aí o alien, homem, olha para outro homem. E eu falei, não pode ser, Jesus. Não vai acontecer. E gente, os aliens eram tudo gay. Todos os aliens eram gay. Sério, gente, assim, o negócio acontecia naturalmente, parecia que eles já vieram com a agenda pronta, implantada no chip na cabeça. Falei, gente, não tem para onde correr, gente. Você entende que a mídia, que os veículos de comunicação, que os artistas, que tudo que está acontecendo ao redor da vida do seu filho, não está dando a ele a chance de escolha.
Aí você me vem com um discurso tolo, de imparcialidade, neutralidade. Não, os meus filhos vou deixar escolher. Você é um tolo, você está entregando a sua família para o inferno, está entregando, enquanto estiver debaixo da sua casa, meu irmão, é você que está falando, é assim, vamos fazer culto doméstico. Mas eu não gosto, então vai ficar aqui, vai sentar aqui, vai ouvir, e eu vou orar por você, enquanto estiver debaixo do seu teto, irmão, você que é o chefe da casa, você mulher, que manda na sua casa lá, né, orienta, é isso aí que vai ser, não tem conversa não, gente, não tem conversa. Ai, pastor, o senhor é muito radical, mas tem que ser radical, sabe por quê? Porque é o seu maior patrimônio, meu amigo, a sua família é o seu maior patrimônio. Você vai querer perder? Você vai querer depois chorar com o pastor, vir fazer campanha e colocar o nome do seu filho no papelzinho amarelo, porque está entregue nas drogas, ou está perdido no mundão e não sabe nem onde está? Então, é o trabalho anterior, não adianta depois chorar a perda. Entenda que não há neutralidade no mundo espiritual em relação à família, eles querem destruir, Esses dias, uma jovem da igreja, na semana que teve a semana do orgulho, não sei o que lá, uma jovem da igreja falou: gente, nós temos que compreender, jovem da nossa igreja, tem que compreender, gente, não é assim não, eles têm os seus direitos, e eles não querem destruir a família brasileira não. E eu sou irmãos, que eu falo de púlpito, já falei, tá? Que eu acredito sim, que eles têm direitos e merecem ser respeitados. O que não pode acontecer é que o direito deles viole o nosso. Isso não pode acontecer, você está entendendo? Tem que respeitar o nosso direito também. E eu mandei a mensagem para essa jovem, botei um vídeo de uma palestra dada por um desses líderes, dizendo claramente, falei assim: gente, eu estou dizendo para vocês claramente, o nosso objetivo é destruir a família, falando claramente. Então, não brinque com isso, se nós cremos em Deus, nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, semeie isso na vida da sua família, você é a autoridade espiritual sobre a sua casa, amém, gente? Amém? Então, existem portas, preste atenção nisso aqui, existem portas na sua casa que só você pode abrir, não adianta, e você pode fechar também, tá? Não adianta chamar o pastor não, vou chamar o pastor para fazer uma oração na minha casa, para que a minha casa seja uma casa abençoada, e você continua abrindo porta para o mal, não adianta nada, porque você é a autoridade espiritual na sua casa, então é você que tem que destronar o mal e colocar a glória de Deus no devido lugar. No grupo pequeno, você pode fazer isso, você pode se posicionar, a sua casa é um lugar de bênção, a minha casa é uma casa abençoada, a minha casa, os meus filhos serão filhos abençoados, os meus filhos serão homens e mulheres segundo o coração de Deus, meu filho vai crescer e eu vou instruí-lo na verdade, depois que ele sair da minha casa, decidi fazer outra coisa, aí meu filho, responsabilidade é dele, mas enquanto está na sua casa, você é o responsável espiritual pela vida da sua família. Na célula, a sua casa será uma porta aberta para a salvação, quando você abre a sua casa para hospedar, para receber um grupo pequeno da igreja, uma célula, um ajuntamento para oração, para comunhão, querido, você está dando a oportunidade para que vidas sejam salvas. Já pensou no testemunho, gente? Já pensou no testemunho? A pessoa vinha aqui, vou batizar, aí eu vou perguntar assim: você vai ser batizado hoje? Você entregou a vida a Jesus na pregação do pastor? Qual foi a pregação do pastor Leonardo que você entregou a vida a Jesus? Eu falei: não, pastor, não foi o senhor não. Foi o líder tal, foi a minha esposa, foi o meu esposo, foi o meu amigo, foi o meu vizinho, ele que pregou lá na casa dele que eu aceitei Jesus. Já pensou, gente, que testemunho? Esse é o testemunho que eu adoraria ouvir nas celebrações de batismo. Não, pastor, a minha conversão não tem nada a ver contigo não, tem a ver com o meu vizinho, tem a ver com o meu marido, tem a ver com o meu amigo, tem a ver com o meu colega de trabalho, ele orou por mim, e ele falou de Jesus para mim. Irmãos, seria a melhor maneira de falar assim: agora eu cumpri o meu ministério, é quando você começar a receber
vidas, novas criaturas em Cristo nos seus braços e na sua casa. Lucas capítulo 19, versículos 5 a 10, declara: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar hoje na sua casa. Então ele desceu rapidamente, recebeu com alegria, e todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, estou dando hoje a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Gente, que coisa maravilhosa vai ser quando a sua casa se tornar também um lugar de salvação, uma porta aberta para que vidas sejam salvas e vidas sejam transformadas. Os grupos pequenos, as células são desafiadores, porque eles nos convocam, nos comissionam à prática de um cristianismo frutífero, verdadeiro, de relacionamentos. Querido, você é a principal propaganda da igreja, entenda isso. Não adianta fazermos aqui grandes celebrações, grandes eventos, o pastor trazer aqui grandes palavras. Você é a maior propaganda da igreja. Se você vai para a rua e dá mau testemunho, se na sua casa é um inferno e briga dia e noite, querido, as pessoas não vão se converter. Não adianta o pastor ir na porta dele e pregar, porque ele vai ter uma referência, o referencial da igreja Batista de Vila Capri será você. Que? Ir para essa igreja? Ele é dessa igreja? Agora que eu não vou. É o dia inteiro xingamentos, é o dia inteiro o marido brigando com a esposa, os filhos retrucando. Não, nessa igreja eu não vou não, essa igreja eu não quero ir. Você é a maior propaganda da igreja, entenda isso, tem até medo, gente, quando o pessoal sai na rua com camisa da igreja. Vou começar a ser mais seletivo com isso, porque é perigoso. No Atitude, né? Quem participou das primeiras edições do Atitude, sabe que eu tinha um princípio, que você não podia dar a sua camisa, porque a gente estava evangelizando no carnaval. Então quem estava com aquela camisa, tinha que ser aquele que estava treinado, discipulado, orientado para participar, porque imagina só, vai dando camisa para qualquer um, daqui a pouco você vê um camarada lá bebendo, fumando, sei que lá, com a camisa da igreja. E de fato, depois, quando o pessoal esmoreceu, isso começou a acontecer. Começaram a dar camisa para os outros. Não, essa camisa aqui é muito legal, deu para o outro. Aí um dia eu estou na rua, passando aqui no Parque Mataruna, vi um camarada com a camisa do Atitude. Aí quando eu já vejo a camisa, eu fico assim: alguém não jogou a camisa fora. Que bênção. Quando eu cheguei, passei pelo abençoado, pelo irmão não, pelo abençoado. Estava com uma latinha de cerveja na mão, cigarrinho na outra, com a camisa do Atitude. Falei: Jesus amados, queima essa camisa, Jeová. Faz alguma obra, porque é um testemunho, gente. A gente tem que cuidar. Então você é a principal propaganda da igreja. Isso acontece na sua casa, no dia a dia, nos relacionamentos. Querido, essa proposta é uma proposta simples, é uma proposta tranquila, é uma proposta que não demanda de recursos financeiros. Hoje, as igrejas que mais crescem no mundo são igrejas que entenderam a importância de se reunir em unidades menores. A igreja na China hoje, a China é proibido pregar evangelho. A igreja se reúne nas casas, igrejas secretas. Lá a estratégia que eles estão utilizando na igreja da China são igrejas de no máximo 20 pessoas. Quando a igreja chega a 20 membros, eles multiplicam a igreja e fica uma igreja de 10, 2 igrejas de 10. Me lembro da reportagem que nós vimos lá no acampamento batista, no retiro de pastores, falando sobre o que está acontecendo na China, e o pessoal de missões mundiais, e mostraram o vídeo de um pastor sendo preso, e o pastor ia sendo preso, e o pastor muito alegre, mas o pastor estava na alegria, o pastor parecia que estava ganhando um prêmio, sendo preso, e aqueles soldados prendendo, e ele fazia assim, 4. E o pessoal não entendia nada, ele estava tão feliz, mostrando 4, e foi preso. Aí depois foi explicar, era a 4ª vez que o pastor estava sendo preso, e ele alegre, uma felicidade, porque cada vez que ele ia sendo preso, a igreja dele dobrava de tamanho. Irmãos, por favor, que eu não precise ser preso, gente, para você fazer a sua missão.
para que você cumpra a missão. Você pode cumprir a missão, e é muito simples, é na sua casa, é no dia a dia, Irmãos, nós temos muito para trabalhar, temos muito a alcançar. A nossa cidade hoje, nós estamos falando de em torno de 110 mil pessoas que ainda precisam ser evangelizadas. Ah, pastor, mas tem muita igreja. Sim, tem muita igreja, mas ainda há muita gente sem Jesus. Você tem dúvida disso? Acesse os vídeos do YouTube, chamado do Bloco das Piranhas dos anos anteriores, e veja a quantidade, centenas de milhares de pessoas, atrás de caminhão-pipa de cachaça, com uma vida dissoluta, entregue. Ainda temos muito para trabalhar, não podemos descansar, e eu quero convidar você a se envolver nessa visão, a se envolver nessa direção. Irmãos, como nós vamos começar? Essa é a grande pergunta, tá? Como nós vamos começar? Pastor, eu quero participar, eu quero abrir a minha casa para receber, para hospedar um grupo pequeno. Ah, pastor, qual é o treinamento que eu preciso ter? Querido, o treinamento que você precisa ter é um coração aberto. Ah, pastor, eu não conheço ainda muito bem. Você pode reunir na sua casa pessoas e ler um texto da Bíblia e orar com elas? Posso. Então você pode hospedar um grupo pequeno, sim. Você pode hospedar. Ah, pastor, na minha casa ela não tem uma sala muito grande. Que bom, agora nós diminuímos o grupo mesmo para isso. Ah, pastor, eu não tenho condição de montar um grupo na minha casa, porque eu não posso dar lanche. Não dê lanche, faça um grupo de jejum. Acho difícil acontecer na nossa, né? Acho difícil, mas segue a sugestão, quem sabe alguém vai acolher, né? Ah, pastor, irmão, abandone suas desculpas. Eu quero convocar você a entender que nós temos uma missão. Qual é a missão? Quem lembra da visão da igreja? Ganhar, eu delimitei, lembra? Ganhar Araruama para Jesus. Nós queremos ganhar essa cidade para Jesus. Não adianta ganhar o mundo e perder nossa terra. Então, se nós queremos ganhar Araruama para Jesus, temos que começar aqui. E a melhor maneira para começar aqui é começando na sua casa. É começando na sua casa. A sua casa pode ser. Porque se você depender, pastor, por que o senhor não monta vários pontos de pregação, aluga um espaço e monta um ponto de pregação lá? Porque para alugar um espaço depende de dinheiro, depende de estrutura, tem que levar caixa de som, tem que levar alguém para tocar um violão, tem que ter um monte de coisa. Mas para montar um pequeno grupo na sua casa, eu só preciso do seu coração aberto, só isso, mais nada. Se o seu coração estiver aberto, irmão, a coisa vai acontecer. Como nós vamos começar? Eu quero convocar de hoje já a nosso primeiro encontro do que eu vou chamar de célula-tronco. O que é uma célula-tronco? É uma célula matriz, de onde delas se originam todas as outras células. A célula-tronco é uma célula embrionária, encontrada no embrião humano, nos primeiros dias da concepção. Essa célula, ela é uma célula só. Dessa célula vai se formar células que vão formar os ossos, o tecido, os órgãos e o cérebro. É uma célula matriz. Eu quero convidar você para participar. Você que tem interesse, você que já participa, você que já é líder treinado, você que não é, mas quer ser, você que quer abrir sua casa, você que quer participar, você que quer estar junto com isso, nessa retomada dos nossos grupos. Eu quero convidar você para a próxima quinta-feira, 19h30, estar aqui com a gente, para a gente começar. Vamos começar. Vamos começar como? Com uma célula. A célula-tronco, a célula matriz, tá? A gente vai sentar junto, a gente vai orar junto, a gente vai orientar você, e vamos passando a visão para você, e você vai replicando na sua casa. Comece na sua casa, comece a orar por isso. Eu creio que Deus tem algo grandioso para nós, irmãos. Eu preciso que na nossa igreja, você de fato compre a visão da igreja, vista a camisa da igreja, e vestir a camisa da PIB da Vila é ser uma igreja comprometida com a evangelização. Nós queremos ganhar essa cidade para Jesus, e eu conto com você nessa missão, amém?